Então, a gente vai dar início, tá? Agora, primeiro dar bom dia a todos, né, que estão presentes, cumprimentar os que irão chegar ainda, né, que vão acompanhar depois a nossa gravação. Eu sou o professor Geraldo, coordeno o projeto História Pública na Escola e nós estamos realizando agora o primeiro simpósio online, né, do nosso projeto, titulado História e Meio Ambiente e Discussões Urgentes no Contexto da COP30. Ontem tivemos a abertura, tivemos uma mesa e hoje nós vamos dar continuidade, né, no segundo dia do evento. E agora nós vamos ter o primeiro mini curso com a professora Márcia Maria Santos, intitulado Trilhas Interpretativas e Educação Básica, Conexões e Pertencimento. A professora Márcia é professora de Geografia do Instituto Federal de Sergipe, na IFS, e do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino de Ciências Ambientais da Universidade Federal de Sergipe. Ela possui especialização em Gestão Pública Municipal e mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia pela UFS. Atua em pesquisas voltadas para a educação ambiental, com ênfase na integração entre a comunidade escolar e o lugar, entre outros temas. E ela é autora desse livro aqui, né, excelente, Educação Ambiental para o Ensino Básico, publicado pela editora Contexto, tá? E é um livro de 2023, né? E nós vamos sortear, né, esse livro ao longo do simpósio, tá? Doação da editora Contexto. E lembrando também que durante o simpósio a editora Contexto deu um cupom de 25%, né, de desconto para a compra de livros, tá? Então, quem puder, aproveite, tá? É uma oportunidade boa para enriquecer nossos conhecimentos. Então, professora, o espaço está aberto, tá? Eu vou colocar aqui quem quiser fazer perguntas, né? A gente pode usar o chat ou depois abrir para o microfone, tá bom? Seja bem-vinda e desde já agradeço por ter aceito, né, esse nosso convite de participar do nosso simpósio. Obrigado. Eu que agradeço, Geraldo. Bom dia. Só vou abrir um parênteses. Você começou a gravação pelo Meet mesmo ou é por outro aplicativo? Que não está mostrando aqui que Não, está gravando. não é outro aplicativo, porque depois a gente vai ter que trocar o link, né, por causa da limitação de tempo, aí eu tenho um link que grava Perfeito. direto. Isso. Perfeito. Antes de tudo, né, eu gostaria de agradecer o convite, né, ao professor Geraldo. A gente não se conhecia, né? Pessoalmente, o nosso primeiro contato, vendo um ou outro agora, né, nesse momento síncrono online. E agradecer, né, por ter me encontrado aí, né? Eu sou de Aracaju, né, Sergipe, não sei se vocês conhecem, mas é uma terra muito boa, desde já estão convidados. E parabenizar, né, o professor pela organização desse evento, um evento tão amplo, né, tão rico e necessário, né? Todos nós vivemos em um momento, né, de demandas planetárias aí que estão urgentes, né? E a educação ambiental, eu acredito que é um caminho, sim, é um caminho forte, potente e que gera, ela não vem para ficar, né? Ela vem para se propagar, né? Gera esse engajamento, esse pertencimento. Então é uma honra muito grande estar aqui com vocês nessa partilha, né? Nessa manhã, hoje aqui. Eu gostaria de dizer também que o minicurso, ele é muito interativo. Então, eu não sei se vocês têm a facilidade de abrir o microfone, mas quem puder seria muito rico, porque a gente busca trabalhar com experiências, né? Então, assim como o próprio livro, né, que o professor colocou, ele não é algo teórico, né, um modelo a ser seguido, mas sim buscar essas especificidades locais e a gente montar aí, né, conjuntamente um roteiro, né, do que se pode trabalhar com o ensino ao ar livre nas diferentes áreas, né, nesse mundo interdisciplinar. Então, quem puder abrir o microfone depois seria muito bom para a gente, né, para facilitar a nossa dinâmica e também através do chat, mas eu acredito que pelo microfone seria muito mais rico. Eu gostaria de, como é um grupo pequeno,
apresentar, né, também, né? Eu já fiz a minha apresentação, uma breve apresentação, né? Eu sou geógrafa também, né? E durante toda a minha vida acadêmica eu fiz uma pesquisa na área urbana, só que dentro dessa área urbana, tipo, eu cumpri até o doutorado, fechei minha tese e eu não me percebi envolvida dentro desse meio de pesquisa. Então, quando eu acabei o meu doutorado, só aí que eu fui buscar, realmente fui resgatar a minha essência, né? Eu sou do mundo rural, sou do Agreste de Sergipe, e eu consegui resgatar a partir da educação ambiental dentro de um projeto interno, mesmo no IPS, um projeto pequeno, e de mudas, né, que eu fiz com os estudantes, os objetivos e as metas assim, muito simples, e no final rendeu mais de 6.000 mudas produzidas por esses estudantes. Foi aí que eu entendi que eu deveria, isso foi em 2017, eu deveria me especializar nessa área. Foi aí que eu fui buscar, né, o pós-doc no FABC. E dentro desse pós-doc veio um momento muito caótico, né, que eu comecei em novembro de 2019, aí em março de 2020 o mundo se fechou com a pandemia, e aí foi uma nova reviravolta na minha vida, e eu fui com a pesquisa da educação ambiental, mas não nesse sentido das trilhas interpretativas, foi uma educação ambiental um pouco mais fechada, e nesse momento que se fechou, minha pesquisa eu não consegui aplicar, e aí eu fiz uma nova virada de chave, um novo resgate, que foi algo que sempre me fez bem, que foram as trilhas, né? Então, se isso faz bem para mim, eu acredito que eu posso aplicar dentro da escola, eu posso aplicar dentro da pesquisa, e eu vou traçar esse caminho. Então, durante esse tempo, eu, na verdade, comecei, março fechou, a pesquisa parou, e eu comecei a movimentar somente em agosto, entender, depois de toda essa dinâmica mesmo, um caos pessoal também, né? Todos nós fomos muito afetados, e aí eu consegui fazer essa virada de chave, que foi algo muito importante na minha vida pessoal e profissional também. E eu acredito a força que tem o impacto da educação ambiental a partir do ensino ao ar livre, e as trilhas é algo assim que eu sou suspeita para falar, porque faz bem a mim, faz bem aos estudantes diretamente envolvidos, bolsistas, voluntários e aqueles que são atingidos a partir das escolas parceiras. Hoje, o projeto, né, não sei se vocês conhecem, eu sou a coordenadora do projeto Ecotec, e o coração do Ecotec são as trilhas interpretativas. Depois eu compartilho com vocês o Instagram, para quem não conhece, para poder conhecer melhor, e a gente busca replicar as nossas práticas, né, pedagógicas, para que outros professores eles possam fazer isso em suas respectivas comunidades. Então, hoje a gente atinge diretamente mais de 6.000 estudantes. Então, a partir dessa reprodução de práticas, e não é seguindo um modelo, né, mas sim se inspirando a partir das suas especificidades locais. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrada por estar aqui, né, com vocês, essa partilha, e replicando mais, né, Geraldo? Obrigada mais uma vez por permitir, né, que a gente consiga, né, alcançar novos profissionais, novos educadores, e quando a gente atinge o educador, a gente atinge também os estudantes, né? Então, e atinge a comunidade. E a ideia é essa do projeto, justamente romper os muros da escola e ver as principais problemáticas e potencialidades que tem o seu lugar dentro desse mundo. Então, eu gostaria de abrir para vocês, né, se vocês pudessem se apresentar, seria muito rico. E dizer também, né, o que trouxe, né, a vocês se inscreverem nesse mini curso. Pode falar, Ana Carolina. Bom dia, professor. Bom dia, professores. Então, eu me chamo Ana Carolina, né, e eu sou mestranda no programa interdisciplinar
em Sociedade e Cultura na UESP, Universidade Estadual do Piauí. E aí, o que me levou a me inscrever no simpósio, nos minicursos, é porque eu pesquiso o avanço do agronegócio, em especial da soja, né, na região do Baixo Parnaíba Maranhense, né, que é um lugar que é considerado foi considerado, assim, a partir dos anos 2000, uma nova fronteira agrícola dentro do Maranhão, né. E aí eu pesquiso como esse avanço ele vai ali tanto conviver ali com a população rural, como também ela vai afetar, enfim, eu vou estudar essas dinâmicas, né, a partir de entrevistas semi-estruturadas, principalmente com populações de alguns interiores da região de Buriti, né, Buriti é a sede. E aí tem alguns interiores que eu faço essa pesquisa de campo, e eu sou da cidade de Buriti, né, eu nasci aqui, e também por isso o interesse que nasceu em continuar essa pesquisa que veio da graduação para o mestrado. E o interesse no minicurso é justamente me aprofundar mais na história ambiental, até porque, assim, eu tenho um interesse de, no final do mestrado, a gente sempre fala sobre dar um retorno, assim, para as comunidades, né? E eu tenho interesse, assim, de fazer uma oficina, ou então um minicurso. Ontem, por exemplo, na mesa de abertura, né, a professora foi falando, e aí eu não tinha visto que ela tinha livros infantis, né? E foi me dando várias ideias, assim, de fazer oficina com as crianças da comunidade, um pouco, assim, de 10 anos, não tão pequena, mas também foi me dando, assim, alguns starts, né? E aí, esse mini curso também eu me inscrevi para isso, né? Para ver se eu tenho essas novas ideias e compartilhar saberes, enfim, descobrir mais, né? É isso. Maravilha, Ana Carolina. Escreveu, né? Luana disse que não consegue. Ela é mestranda da Universidade Federal do Paraná. E vai ter que sair depois. Luana é da história antiga, mas... Interesse história ambiental. Legal. Felipe consegue falar? Acho que não, né? Se ele conseguir, depois fica à vontade. O Felipe, ele Não, o Felipe é aqui de Belém e é professor também, ele está me ajudando aqui na organização do evento. Aí ele é professor de história também. Perfeito. Ele não está conseguindo falar porque ele tá me ajudando nessa parte da gravação aqui. Maravilha. Então vou pegar aqui um relato de... Só historiador. Que coisa boa. Meu irmão é historiador. Ele é professor lá da UFRN. Ele e minha cunhada também. Então, dentro do sangue aqui tem esse pezinho na história. E outra coisa que eu gostaria de mencionar também, né? A importância desse diálogo com outras áreas, né? Interdisciplinaridade, né? Porque a educação ambiental, ela inicialmente, né, foi ganhando potência a partir da biologia, das ciências. A geografia foi adentrando um pezinho e hoje é muito rico, né? A diversidade de professores de diferentes áreas que estão, né, dentro da educação ambiental. Então, eu só, antes de dar continuidade, só vou colocar aqui o relato de Ana Carolina. Então, o retorno às comunidades, né? O quanto é difícil esse retorno às comunidades. E não é algo que é difícil de se fazer, mas, infelizmente, muitas pesquisas, elas vão adentram a comunidade e, posteriormente, elas não levam esse retorno à comunidade. Pegam a base de dados, coletam esses dados, publica seus trabalhos, né? Tem publicações nos seus quales aí, e qual o retorno para a comunidade. Então, é algo que a gente sente muito falta também, acho que é Brasil inteiro, né, Geraldo, aí possivelmente também. E quando a gente acaba adentrando e dando esse retorno à comunidade, é algo muito rico. Então, parabéns, Ana Carolina. Eu espero que o minicurso assim instigue, a ideia é instigar mesmo, né, vocês, Luana também, né, lá do Paraná, a pensar o lugar de vocês. Vai ser o tempo todo muito dinâmico, porque o minicurso é a primeira vez que eu estou fazendo online, e para aqueles que vão assistir depois, né, eu espero que consigam também fazer essa linha de raciocínio de
E quando eu estiver falando aqui nos vários momentos, né, vocês consigam pensar o lugar de vocês. E o lugar é a minha categoria preferida. Dentro da geografia tem as 5 categorias-chave e o lugar é o lugar onde tem o pertencimento, é onde tem as memórias, as sociabilidades, a afetividade. Então, a base de trabalho que a gente vem fazendo é a partir do lugar. Então, o lugar, ele remete esse cuidado. E o lema do nosso projeto é conhecer para pertencer. Então, quando a gente não conhece o nosso lugar, a gente não vai se sentir pertencido. E a gente só cuida do que a gente conhece. Então, até mesmo em dados sociais, quando a gente percebe, né? Infelizmente, morreram tantas pessoas, mas a gente não tem essa afetividade. A gente se comove, sim, porque são pessoas que fazem parte da nossa sociedade, mas aquela dor a gente não vai ter como se fosse um familiar, um amigo próximo. E muitas vezes a gente está dentro de um lugar e a gente não conhece esse lugar, a gente não tem esse afeto, a gente não busca essa ancestralidade. Então são elementos que acabam nos afastando do lugar. Então, quando pensa no lugar de vocês, Luana ainda está aqui, né? Pode falar. Ana Caroline, qual palavra vem para o lugar de vocês? O lugar e outra coisa, sempre pensando o lugar a partir do socioambiental, porque é algo que é muito conectado. Não existe sociedade sem natureza. E essa natureza é a nossa mãe, né? Eu não sei se vocês tiveram acesso, o Ecotec, ele teve a honra de gravar um documentário junto a uma comunidade tradicional, que foi inspiração aqui inicial para a gente trabalha até hoje. Depois vou mostrar um mapinha para vocês, o Vozes do Manguezal, o Legado das Marisqueiras. Eu não sei se Geraldo teve acesso. Vocês tiveram? Tá disponível no YouTube? Alguma Está plataforma? sim, eu vou Mande o link. compartilhar. Por favor. Se vocês derem licença, eu posso passar o trailer. Eu passo para você aqui no chat e vocês reproduzem, só para vocês terem noção do qual foi o nosso ponto de partida aqui, apresentar o meu lugar a vocês. Pode ser, Geraldo? Pode, só mandar o link que a gente pode reproduzir. Eu vou mandar aqui. agora. São 2 minutinhos. Já mandei aí. Então, foi a partir desse ponto de partida que a gente conseguiu entender. E sempre a nossa base em educação ambiental é o povo e o seu território, essa natureza. Então, a gente está dentro de um contexto aí do planeta gritando. As mudanças climáticas é um fato. E parece muitas vezes que está longe da gente, vários extremos climáticos acontecendo, e como está essa mobilização. Então, é algo que realmente eu acredito na força do lugar, que é articular essas problemáticas socioambientais locais às grandes questões globais. E a geografia tem muito essa força, só que dentro do que a gente vai fazer aqui não é uma força do olhar geográfico, esse olhar interdisciplinar, que é algo tão potente e é algo tão necessário. Então, e o quanto enriquece as nossas ações. Geraldo, eu enviei aí no chat, viu? Tá, deixa eu abrir aqui. Então, a gente vai trabalhar muito nesse sentido e eu gostaria de ouvir, né? Daniele, seja bem-vinda, bom dia. Você quer se apresentar, Daniele? Falar um pouco sobre você e o que te trouxe aqui. Você consegue abrir o microfone? Eu vou reproduzir
introduzir aqui no meu o trailer. Aí vê se vocês conseguem Pronto, ver. vou fechar meu microfone aqui. Deixa só. Cadê a. Daniele, seja bem-vinda. Cadê aqui? Vou abrir aqui e ver se aparece aí pra vocês. O mangue é vida. O mangue pra mim é tudo. Peraí que tá travando. É uma mãe. Tanto os animais e tanto pra mim também, porque me criou. Quem nos rege é a maré. Tem marés que são mais cedo, tem marés que são mais tarde. E quando a gente depende, não é quando a gente quer. Nós temos que queira que não queira, porque nós temos um objetivo. O Brasil tem uma longa faixa litorânea e dentro dessa longa faixa litorânea há o ecossistema manguezal, que é uma transição entre os ambientes terrestres e marinhos. A pesca artesanal é a base de sustento de diferentes famílias e comunidades tradicionais. As famílias de marisqueiras que têm o seu sustento a partir da retirada de diferentes espécies. Nossa vida é o nosso pão. Nós tiramos o nosso pão de cada dia para nossos filhos dali do mangue. Maré, meus filhos todos. Geraldo, tá sem som. Porque assim, as mulheres marisqueiras, além de tudo, Tá sem som, é? Geraldo, Oi? Tá sem som? isso. Começou com som de CPU. Isso. Ah. Ué. para serem pescadoras, gente, elas ainda zelam pelo bem-estar do manguezal, sabe? A gente tem que pensar os elementos da natureza conectados à nossa vida social. Então, Tá o som? é de extrema importância socioambiental. O que vai acontecer futuramente, eu creio que daqui a uns 15, 20 anos não vai existir Teve um mais momentozinho lá no início que começou com demanda som. Não é uma forma de de mais barato no você, nosso município, porque você está assim, compartilhando o nosso. estão fazendo por onde o pescado. Não. Acho que tem que ser uma forma. É janela, não sei se é esta. Não, eu coloquei pra apresentar, né? Pra colocar em tela cheia. Aí. Não sei por que não saiu. Mas assim, vou deixar aqui depois quem puder acessar. E tinha a legenda também, né? Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Veja se Quer que eu consigo? Deixa eu tentar. deixa eu sair daqui. Mas olha, só pelas imagens iniciais tá muito bonito, né? A produção e a ligação delas, né? Com o meio ambiente. Então tá muito. Deixa eu... É forte, é potente. Veja se consegue. Saiu o som? Ruído assim, não dá pra escutar muito. Sério? Professora, tenta desligar seu microfone pra ver se vai. Ah, é. Só um instante.
construção. Tá igual quando foi aqui, tava o som só pra mim e pra vocês não. Teu microfone tá desligado, professor. Eita, obrigada. Está colocando aqui que para compartilhar áudio, compartilha uma guia. Eu não vou compartilhar agora, não. A gente perdeu aqui para tecnologia. Mas, Ana Carolina, depois você pode assistir. E os demais também. Esse só é o trailer. Vou compartilhar a tela inteira aqui, normal. Qual é a região que tá mostrando das marisqueiras? Só pra... A distância, esse daqui. Deixa eu só... Deixa eu só colocar aqui. Aqui. Então, aqui é o mapa de Sergipe. Estância está justamente nessa parte aqui. Esse mais escurinho. Então, é litoral sul de Sergipe. É uma comunidade, né, pesqueira que fica no litoral sul sergipano. Mas eu vou voltar lá pro início, gente. Então, aí são todas as fotos aí, a maioria, né, são fotos, as de drone, né, do território. Aí a Ilha do Sossego. Então, o nosso ponto de inspiração foi justamente essa área aí, né? E como a gente adentrou esse território, a gente foi adentrando esse território a partir das parcerias com escolas do município, né? E estudantes também, que eram meus estudantes lá no IF, né? Que moravam nessa área, me levaram, né, para apresentar dentro dessa dinâmica do ensino ao ar livre. Eu me apaixonei, assim, me envolvi totalmente, não apenas pelas partes, pela beleza, né, que é uma beleza muito única, pela riqueza natural, mas também pela riqueza cultural desse povo, dessa comunidade tradicional, né, as marisqueiras, né, as mulheres pescadoras artesanais, e também pelas ameaças, né, assim como em qualquer lugar. Então, algo que tem muito em comum em todo lugar é justamente o quê? Essas problemáticas e essas potencialidades. Então, como os nossos estudantes vão defender seu território se eles muitas vezes não conhecem de fato o que tem? Porque, por exemplo, dentro de um cenário cênico desse, várias vezes já perguntei lá em sala de aula o que é que tem o seu lugar de bonito, uma palavra simples. Não tem nada de bonito. Então, não tem esse envolvimento, não tem esse pertencimento. Muitas vezes, pela própria exclusão social, vai ter o envergonhamento de sua ancestralidade e acaba colocando esse território de modo mais vulnerável ainda. Então, quando o professor Geraldo falou comigo, eu fiquei assim muito feliz, né? Primeiro foi só a palestra, né? Depois eu disse, Geraldo, eu acredito que dá para incluir um mini curso, porque o mini curso é justamente para potencializar, trabalhar esse retorno, né, que Ana Carolina colocou à comunidade. Então, a gente trabalha no sentido de uma educação ambiental que vai
romper os muros da escola, rompendo, dialogando os saberes, né, o conteúdo didático junto com esses saberes ancestrais. Essa foto aqui é uma foto muito marcante. Ela foi no dia 5 de junho, no dia do meio ambiente, né? E essa foto representa aqui a equipe, né, que vai para a COP30 aí em Belém, Geraldo. Dia 17 a gente vai estar aí. E é uma honra muito grande de estar aí, né? A gente foi em 2 editais, um da Rede Federal pela CETEC e outro pelo Instituto Alana, não sei se vocês conhecem, o prêmio Criativos, Escola Mais Natureza, onde foi um edital onde teve mais de 1.500 projetos submetidos em todo o Brasil, representando 6 biomas, e nós fomos privilegiados de estarmos em primeiro lugar representando o bioma Mata Atlântica. Então, todos projetos, né, representando cada bioma, vai estar aí em Belém em novembro, né? Dia 17 de novembro a gente chega aí fazendo a gente vem passando por várias formações para chegar aí, e aqui são estudantes de quê? De nível médio. E essa tem carinha de estudante, mas ela foi me orientando aqui no mestrado também, estudante também, e é a professora de uma das escolas parceiras. Então a gente sempre trabalha nesse sentido de parceria, de reproduzir. Então essas meninas são meninas de ensino médio que têm trabalhado conjuntamente para motivar e replicar as nossas práticas em escolas, principalmente do fundamental maior, porque cada vez mais a gente busca interagir com essa base. Vocês atuam em alguma escola do ensino básico, do fundamental? Eu não, professora, porque eu saí da graduação e já entrei no mestrado, mas assim que eu terminar o mestrado eu pretendo já entrar no mercado de trabalho. No meu caso, sim, né? Eu sou professor do estado, né? Da SEDUC e do Pará e do município de Belém, né? Eu trabalho num distrito aqui próximo, que é o distrito de Mosqueiro. Então, eu atuo na esfera estadual, municipal e desde fundamental, né? Do 6º ano até turmas de EJA. Ah, perfeito. São públicos bem diferenciados, mas que se articulam muito. Dentro do nosso projeto, a gente busca essa integração não apenas das diferentes áreas de conhecimento, mas também entre os diferentes níveis acadêmicos. Então, a gente busca muito, e é muito assim, quando a gente coloca o estudante fora da sala de aula e em contato com a natureza, é muita responsabilidade. Então, trilhas interpretativas. Gente, é responsabilidade demais. Parece ser algo fácil, mas não é, porque a gente está trabalhando com estudantes que são menores de 18, tem várias especificidades, tem todo um planejamento, tem toda a parte burocrática dentro da escola. Então, são muitas barreiras que a gente precisa romper. E um ponto muito forte é a gestão escolar. Então, as escolas que eu tenho entrado em contato, em parceria, os gestores escolares são maravilhosos, assim, são muito atentos a essas questões, querem trazer para a sua escola, querem agregar, mas vai ter gestor com certeza que vai dificultar. E além da diferença de escolas, né, em termos de infraestrutura, por exemplo, Geraldo está aí na rede municipal, no estado, no Pará, e pode perceber as diferenças que se tem. Então, e quando a gente pensa em uma realidade de Brasil, a gente tem que pensar numa realidade de escolas realmente, escolas que não têm o mínimo de infraestrutura. Então, muitas vezes não tem nenhum livro didático atualizado. Imagine algum recurso para fazer uma atividade pedagógica inovadora. E onde vem outra questão, que é a formação docente. Então, onde está essa formação docente? E uma formação docente participativa, porque muitas vezes vem a formação docente de cima para baixo. Então, são vários gargalos aí que a gente tem e que a gente precisa dar conta de
superar. Então, quando se fala em formação docente, já tem todas essas lacunas. E formação docente em educação ambiental? Por exemplo, Geraldo, já teve alguma formação docente em educação ambiental que o Estado proporcionou? Aqui no Pará foi criada a disciplina de educação ambiental, né, ano passado, por conta do contexto da COP30, e ela é uma disciplina que vai desde o primeiro ano do fundamental menor até o ensino médio, né, então é uma aula por semana, né, do sexto ao ensino médio. E o nome da disciplina é educação ambiental mesmo? Isso, educação ambiental, sustentabilidade e clima. E formações que tiveram são essas formações que você falou, né? Formações de cima para baixo, geralmente são grupos de fora, né? Então você tem influência da iniciativa privada. Então, na gestão do então secretário Roseli Soares, né, que foi ministro do Temer, que implantou o ensino médio, ele trouxe muitas empresas de fora para cuidar dessas formações, né? Então, geralmente eram lives, né? E aí davam palestras, enfim, mas sem dialogar com a nossa realidade, né? E depois produziram alguns livros didáticos, que inclusive eu vou falar hoje à noite, né, na minha apresentação, que são livros também, em sua maioria, de empresas de fora. Instituto Iungo, uma concertação para a Amazônia, o patrocínio da Vale, da Hidro. Então você vê muito a presença privada, né, na elaboração de políticas, né, e da própria materialidade para o ensino básico, né, ensino público. Então, vamos dizer assim, é uma formação, mas como você falou, não é uma formação docente participativa, né? Eles marcam em cima da hora, olha, tem lá, assiste e pronto. É uma coisa assim, né, jogada para cima de nós, na verdade. Infelizmente, muitas vezes, a maioria das vezes, essas empresas de consultoria, elas não conhecem o mínimo de realidade desse chão de escola aí, da escola onde você está atuando. E não tem o mínimo de interesse em conhecer. É apenas para cumprir metas. Essas metas, elas vão estar lá nas estatísticas e a escola está fazendo uma capacitação em educação ambiental, acha que está formando professores. Mas a ideia, a realidade não é essa. Então, é muito faz de conta, infelizmente, para dar números. Então, as formações, elas têm que ser participativas, vir realmente da base. E é isso o que a gente vem ganhando, reproduzindo, desde a publicação aí do livro, Geraldo, a gente vem buscando realmente conhecer a escola e possibilitar que esses professores eles sejam protagonistas dentro desse processo junto com seus estudantes e sua comunidade. Então, quando a gente pensa quais recursos a gente utiliza utiliza 3 recursos. As nossas práticas pedagógicas ela é baseada em um tripé. E esse tripé é substancial para que qualquer realidade escolar ela possa dar conta, porque a gente não pode pensar em uma realidade escolar que não existe no Brasil, que é uma realidade escolar ainda muito seleta, é uma realidade escolar que não atinge a maioria dos brasileiros, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Mas quando a gente trabalha com esse tripé, com esses 3 recursos, a gente consegue dar conta. Mas precisa romper ainda muitas questões para serem colocadas em práticas. E não é difícil, mas precisa uma boa gestão, um bom planejamento e fomento. E não é grande fomento, mas necessita, que seria na formação docente, justamente para fazer acontecer, para entender essa realidade desse território, desse lugar onde essa escola ela está inserida. E qual é esse tripé? Esse tripé qualquer realidade escolar tem, que são os seus estudantes, a comunidade escolar, o seu corpo docente, a sua comunidade, o seu povo, esses saberes ancestrais e a natureza. Então, a partir desse tripé, a gente vem trabalhando práticas de educação ambiental que valorizam o território, que valorizam a natureza e busca ter esse contato com a natureza como uma forma de conservar os nossos biomas locais. Então, é algo que é muito importante, é algo que é necessário, não é difícil fazer, mas precisa investimento nessa área. Então,
Então, quando você me coloca que tem uma formação docente não participativa, já é um caminho errado, já começa errado. Porque a formação docente ela tem que ser participativa, ela tem que ter identidade. E é a partir dessa identidade que a gente vai identificar as especificidades locais das problemáticas e também das potencialidades locais. Outra coisa também, a gente tem um marco legal aí, regulatório, né, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, a PNEA, né, que é de 1999. E dentro da própria política, não se coloca que a educação ambiental no ensino básico, ela deve ser enquanto disciplina. Por que ela não deve ser enquanto disciplina? Porque ela é de todas as áreas. É isso que a gente está fazendo aqui, essa rede de diálogo. Então, eu, geógrafo, conversando com vocês, historiadores, e poderia ter qualquer professor de qualquer área aqui. Qualquer área deve ter educação ambiental. Porque quando coloca enquanto disciplina, então eu sou a dona da educação ambiental aqui dessa cadeira, então está excluindo os demais professores desse processo educativo. E imagina a riqueza que a gente vai tirar daqui, desse diálogo da história com a geografia. Imagine se tivesse outros professores aqui que vão assistir depois, né, nesse momento, a riqueza de soluções realmente práticas, olhares das diferentes áreas para se trabalhar a educação ambiental dentro desse eixo que a gente buscou aqui, que são as trilhas interpretativas. Então, são várias questões que devem ser trabalhadas e que, infelizmente, a gente percebe que o nosso Estado não está preparado. Não tem conhecimento, de fato, das demandas locais e não tem nem conhecimento dos nossos marcos regulatórios aí. Então, da nossa legislação. Então, dentro do Brasil, tem a Política Nacional de Educação Ambiental, que, inclusive, o ano passado, ela foi alterada pela Lei 14.926, em que dá obrigatoriedade de se trabalhar a educação ambiental dentro dos currículos escolares, trabalhando a partir da biodiversidade, das mudanças climáticas, a fim de prevenir, adaptar, mitigar e adaptar. As nossas escolas estão preparadas? Infelizmente, a resposta aqui é não. Como seria aí, Geraldo? A Ana Carolina, acho que ela saiu da reunião ou ela está aqui ainda? Não sei se ela voltou. Eu gostaria muito desse feedback para a gente construir o coração aqui do nosso mini curso, que são as trilhas interpretativas. Ela está aqui ainda, mas deixa eu só comentar uma coisa. Isso que você falou, né? Outros autores, se não me engano, a Isabel Carvalho, o Mauro Guimarães, o Ayrard, né? Entre outros, eles apontam, né, que essa questão da educação ambiental deve ser interdisciplinar. E a maior dificuldade disso é justamente o nosso sistema educacional, né? Então, o que se enfrenta para a educação ambiental, na verdade, é um problema muito mais amplo que as outras disciplinas, no geral, enfrentam, né? Então, o que está acontecendo hoje com esse avanço neoliberal no ensino, né? O professor, ele é visto apenas como um mero cumpridor de tarefas, né? Então, esse espaço de reflexão, a ideia do professor como intelectual, isso não existe, né, para esses gestores que ocupam, né, as secretarias de educação. Então, o professor, o papel dele é cumprir o seu horário, né, anotar ali a sua presença, anotar a presença dos alunos, colocar nota. E para a educação ambiental, se necessitaria desse espaço, né, de debate, de você fazer planejamento, né, de reunir os professores, que é algo que, se você for ver, é muito difícil de ser colocado em prática, porque a própria gestão, e aí eu digo não só das escolas, mas a gestão mais de cima das secretarias, que impõe, né, para as gestões das escolas a sua política, ela não vê isso como sendo algo, vamos dizer assim, necessário. Ela só vê como necessário o professor estar dentro da sala de aula. Pronto, ali ele faz o trabalho dele e acabou. Então, esse espaço de você conversar com seus pares, planejar,
fazer uma atividade até fora da escola, que às vezes é até mal visto, né? Porque vai alterar algum horário ali do dia. Então, esse aí é um problema maior que afeta a nossa educação e está se agravando ainda mais, né? Com o aumento desses gestores privados, né, na educação, a questão de você priorizar. Saiu até uma pesquisa recente, o Brasil tem mais professores temporários do que efetivos. Então os temporários são alvos de maiores pressões e até assédio moral. Então, as bases da educação ambiental, né, tem muito da influência do próprio Paulo Freire, né, de você trabalhar a questão da criticidade, a dialogicidade, a ideia de que da horizontalidade, né, que todos ali têm espaço para falar, para ouvir, dentro de uma realidade escolar que nós estamos vivendo atualmente é muito difícil. Então daí a dificuldade de se implementar, né, projetos de educação ambiental que realmente sejam transformadores, porque como você falou, o próprio gestor da escola muitas vezes não abraça a causa, porque a obrigação primeira dele é com o seu chefe superior, que é o pessoal da Secretaria de Educação, a diretoria de ensino. Então, quando um professor ele quer romper essa barreira, infelizmente, né, não deveria ser, mas ele acaba sendo mal visto, até às vezes por colegas mesmo, né, que não querem, estão tão ali acostumados àquela rotina, como se fosse uma rotina de fábrica, né, de você chegar, cumprir seu horário, colocar os dados ali no sistema. Aí, por exemplo, em São Paulo está acontecendo isso, né? Você tem que usar os slides que o Estado manda. Se você não usar, você é penalizado. Então, isso dificulta muito, né, para se pôr em prática essa educação ambiental realmente transformadora. Então, precisa se levar em prática, em conta também essa realidade escolar, né? Esse cotidiano escolar que muitas vezes nos impede de ser mais ousados, né? Às vezes nós queremos, fazemos o possível, mas infelizmente o sistema nos oprime, né? Então, o que eu vejo nos últimos anos, né, a partir principalmente da reforma do novo ensino médio, essa nova BNCC, é que isso foi um ataque à liberdade de cátedra, né? Um ataque à nossa compreensão de sermos intelectuais também, né? Criadores de conteúdo, de produção de ciência, né? E nós estamos sendo vistos mais apenas como meros cumpridores de tarefas, né? Então, essa é uma realidade que infelizmente, e aí eu falo da minha realidade aqui, mas com certeza em âmbito nacional estou participando de outros eventos, vejo postagens de professores, isso é uma realidade que de norte a sul está acontecendo, infelizmente. E a educação ambiental também acaba sendo afetada, né, por essa retirada de direitos também que estão acontecendo com os professores no Brasil. É isso mesmo, Geraldo. Ana Caroline quer colocar alguma coisa? Professora, como eu disse, eu não estou no ensino básico, né? Mas aqui do grande parte, né, na minha cidade de São Paulo, a minha mãe, minha madrinha, todas as professoras que estão da rede básica, né? E aí eu consigo ter algumas percepções, assim mesmo de fora, né, sobre essa temática aqui, né, na cidade, né? E mesmo em um ano de COP30, né, que poderia instigar, assim, a Secretaria de Educação a trazer formações, ou então, assim, outras estratégias pedagógicas, né, oficina com os alunos, enfim, eu vejo que nem isso traz um interesse, assim, por parte da Secretaria, né? Não vou nem dizer que, assim, é injusto a gente jogar essa carga os professores, meramente para eles, né? Mas, assim, do macro, né, nem a Secretaria e nem a gestão, ela está preocupada em fazer esse movimento, né? Mesmo em um ano que se chama a atenção, está todo mundo falando sobre a COP30, seja bem ou seja mal, mas está todo mundo falando. E não é um movimento que eu percebo aqui, assim, eu sinto bastante falta, assim, o que eu percebo, por exemplo, nesse momento, eles estão mais preocupados com o quê? Com o SAEB, está uma pressão absurda em cima dos professores, e aí eu fiz também a prova do Nacional Docente domingo, né, e aí nos corredores
assim, o que a gente pode perceber é que os professores estão sobrecarregados, os alunos estão também, assim, mais preocupados com o SAEB, mas isso não é culpa deles, vem ali do sistema, né? E aí é isso, é que eu percebo, assim, que não, esse debate ainda poderia estar sendo instigado nesse momento e não está. Perfeito. É uma realidade. Professora Márcia, desculpe interromper, é que já vai acabar o tempo aqui, aí a gente vai passar para o outro link, tá? Ah, sim. O segundo, felizmente tem essa Eu situação. Então a gente já vai sair de modo automático, né? Eu vou postar aqui o outro link, aí se vocês puderem acessar lá. Por favor. Deixa eu só abrir aqui. Tá. Essa questão do SAEB também esqueci de falar. Então é a preocupação número 1 das secretarias de educação. Né? A busca é essa, infelizmente. Para dizer que a educação tá boa. Pronto, tá aí o link. Aí vou abrir lá agora. Ana também, por favor, se puder. Eu vou sair para entrar no outro, tá? Tá, eu também. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Maravilha. Deixa eu compartilhar novamente. Professora, eu queria só que a senhora explicasse o nome do projeto Ecotec. Qual foi a inspiração? Porque tem algum significado? Tem sim. O nome surgiu em 2021. Como eu disse, não sei se a Ana Carolina chegou nessa parte que eu estava colocando para você. Chegou 2021, eu comecei a fazer a primeira parceria, uma escola do campo, né, a escola agrícola. E dentro da a nossa primeira reunião, ainda estávamos de máscara, então naquele momento ainda de pandemia, mas foi uma escola assim que já acolheu, sou muito grata ao gestor. Inclusive, dentro dessa escola, já 2 professores já estão fazendo, um já concluiu o mestrado, foram meus orientandos, a partir dessas capacitações que a gente foi fazendo, dessa parceria, e o outro vai finalizar agora em março do próximo ano, também trabalhando com trilhas a partir de bike, então sempre nesse sentido do ensino ao ar livre. E o nome Ecotec surgiu a partir de um edital da CETEP, né? E esse edital a gente conseguiu, é um edital chamado Oficinas 4.0, onde trazia tecnologia aí. Então foi quando eu pensei que a tecnologia poderia estar assim agregada a esse ensino ao ar livre, a partir de aplicativos que daria, a gente já estava trabalhando, né, com as trilhas interpretativas, que viria a agregar com as informações socioambientais. Então o eco relacionado a essa questão das questões socioambientais, né, e o TEC ligado aí à tecnologia. Embora eu tenha colocado que a gente trabalha a partir desse tripé, né, que é os estudantes, né, a comunidade escolar, o povo e a natureza, mas a tecnologia, a inovação, ela tem que estar dentro da escola. Mesmo muitas escolas não tendo acesso, mas a ideia é que também a gente, a partir de um outro edital agora, a gente vai conseguir finalizar esse aplicativo e disponibilizar também para que essas informações estejam mais amplas. Então o nome Ecotec vem daí.
E o nosso lema, como eu já coloquei também, né, conhecer para pertencer a partir dessa identidade local que se tem. Então, é um projeto que mexe muito comigo, porque partiu dessa de questões individuais que me fizeram bem, esse contato com a natureza que me fazem bem, para trazer para a escola, para os estudantes de escola pública. A gente sabe que a realidade é uma realidade muito precária, e também de qualquer escola, né, seja ela uma escola de maior infraestrutura, também porque há vários estudos, né, inclusive de revistas na área da saúde, que mostram a importância do contato com a natureza. Todos nós somos natureza, a gente não tem como fugir disso. Então, quando a gente tem esse contato, é uma sensação de bem-estar físico e de bem-estar mental também. Então, todas essas atividades, elas estão integradas aí, não apenas, que é muito, né, para a conservação da ancestralidade e dos biomas locais, mas também para gerar essa sensação. E por que a gente trabalha com trilhas interpretativas, né? O que são as trilhas interpretativas? Qual é a diferença? Essa parte da interpretação, né? Então, quando a gente está em meio à natureza, e a gente trabalha com mapeamento, com sinalização, e quem faz esse mapeamento e sinalização não sou eu, a professora, mas sim a gente articula. A Geraldo já leu o livro, né, percebe que tem toda essa estruturação, né, de contato com os estudantes, de contato com os familiares, e também trazer responsabilidade para os gestores públicos, né? Então, a gente mapeia essas trilhas a partir de quem? De quem está nesse território, que é a população, que é a comunidade. Então, a gente tem, por exemplo, a última trilha que a gente vai sinalizar agora, a Trilha das Marisqueiras. Então, quem deu esse nome? Não foi a nossa equipe, o Ecotec, mas sim esse povo. Quem escolheu esse território para trilhar? Foi esse povo. Então, são várias questões aí desse diálogo, né, da horizontalidade que o professor Geraldo colocou, não apenas entre os pares, mas também com a comunidade. A escola tem muita dificuldade ainda de ter esse diálogo. O saber científico, infelizmente, ele se mostra ainda muito fechado. Mas quando se tem a oportunidade de se abrir, de dialogar com a comunidade, os resultados são muito ricos. São outros resultados. São resultados que geram esse engajamento, que geram esse pertencimento. Então, que conecta o ser ao seu meio, o estudante ao seu povo. Então, as trilhas interpretativas, elas formam um instrumento realmente valioso para trazer, dialogar essas questões emergentes, essa demanda planetária que todos os lugares estão tendo, mas infelizmente, tem muita dificuldade de adentrar. Enquanto professora, educadora, eu acredito muito na força da educação ambiental nesse sentido. E essa educação ambiental, ela busca justamente integrar ao seu povo. Então, quando ela integra ao seu povo, os resultados são outros. Então, aqui vocês vão visualizar um pouco das imagens, né, de territórios realmente de pesca, esse grupo que a gente tem trabalhado diretamente. Inclusive, hoje, o movimento, né, de pescadores, né, eles vão estar aqui no museu fazendo um evento, né, da cata ao prato, e a gente vai estar lá também com a exibição na abertura do documentário esse que foi produzido pelo projeto e dirigido por uma estudante de ensino médio. Hoje ela já está no curso, na graduação, ela já está no curso de engenharia ambiental. Então, dentro do projeto, a gente também tem esse percorrer. Os estudantes chegam lá com a gente no início do nível médio, saem, vão para a universidade e continuam com a gente, porque traz realmente esse engajamento, essa identidade. Então, é algo que realmente tem dado resultado. Então, quais são as discussões socioambientais que tem dentro do nosso território? São questões assim que a gente vai construindo conjuntamente. Qual a relação tem o seu território com a COP? Para o professor Geraldo seria mais fácil, né? Ele está
agora? É Maranhão, do ladinho do Ai, Rio. errei os dois. É no Maranhão, né? Temos aqui também a presença de Daniel, né? Se você quiser se apresentar, Daniel, se quiser, a gente está muito, seja bem-vindo também, né? A gente está muito dentro dessa lógica realmente do diálogo, né? Que é uma construção, é um mini curso, então quanto mais interativo, melhor para a gente, para chegar a um resultado, né? Lá no final. Então, se quiser abrir o microfone também, Daniel, fica à vontade. Então, a gente vai trabalhar muito nessas questões de discussão. Então, para Geraldo, a relação do território dele com a COP30 é muito mais fácil do que se pensar do Rio de Janeiro. Muito bom. Seja bem-vindo. Satisfação, Daniel. Mas para você que está no Rio de Janeiro, para mim que estou aqui em Aracaju, qual relação tem o meu território com a COP30? Quais são essas discussões que estão por trás da COP30, né? Então, é algo que muitas vezes, se a gente chegar na escola, os nossos estudantes não vão saber. Muitas vezes, infelizmente, os nossos professores não vão saber. Porque aí volta aquela discussão anterior, que é a discussão de quê? A formação docente. Eles não estão preparados para isso, infelizmente, a maioria dos nossos docentes. A maioria das nossas escolas não tem essa infraestrutura. Então, como pensar essas discussões socioambientais dentro de um território, dentro de um contexto escolar que dialogue com o seu território, com o seu povo, com os seus saberes ancestrais? São questões que não são fáceis de serem respondidas, mas ao mesmo tempo eu acredito que quando a gente faz essa interrogação, a gente vai entender que a cabeça de vocês começa a fervilhar. Isso é muito bom, porque quando a gente começa a pensar, e pensar de um modo mais conectado com o lugar, a gente consegue realmente adentrar as diferentes questões, né? Essas diferentes camadas aí que se tem dentro de cada território. Aqui é uma pergunta muito óbvia, né? Você conhece o seu lugar? Todo mundo de imediato vai dizer que conhece, né? Mas será que a gente conhece realmente o nosso lugar? Os nossos estudantes realmente conhecem o lugar, o espaço deles? Então, é a partir dessa pergunta que a gente vai fazer toda essa contextualização e buscar trabalhar com as trilhas interpretativas. Então, Geraldo conhece seu lugar, Daniela saiu, né? Ana Carolina, Daniel, vocês conhecem o lugar de vocês realmente? Os seus estudantes conhecem o lugar de vocês? Sempre pensando dentro desse contexto socioambiental, porque não há conservação ambiental sem pensar no seu povo, nessas pessoas, principalmente essas comunidades tradicionais, que são os grandes guardiões, né, dos ecossistemas locais. Então, aqui todas as imagens, praticamente, vocês vão perceber que são imagens do ecossistema manguezal. A nossa base, né, que está dentro da Mata Atlântica, a gente também trabalha dentro da Mata Atlântica, a gente também trabalha nesses lugares, principalmente vou mostrar aqui novamente, cadê? Aqui. A gente trabalha aqui também dentro desse território, o ecossistema restinga, né? Dentro dessa restinga, a gente tem a fruta símbolo de Sergipe, né? Que é a mangaba. Eu não sei se vocês conhecem a mangaba, mas é uma fruta maravilhosa e que também está ameaçada. Assim como todo o ecossistema de restinga, de manguezal. O manguezal é um ecossistema de transição, né, entre a parte continental e a parte marinha. Então, os estuários eles são extremamente ameaçados e é uma área riquíssima, né, um berçário, né, de reprodução de diferentes espécies, né, de peixes, de mariscos, e onde é a base de sobrevivência de diferentes comunidades tradicionais que tem essa ameaça aí latente, né?
inclusive fonte de carbono, né, de absorção de carbono. Então são várias questões aí que estão por trás. Só que a escola, como trabalhar esse conhecimento que se tem desse povo, por exemplo, aqui, as comunidades tradicionais, nosso foco, nossa inspiração, que nosso ponto de partida é as marisqueiras, comunidade tradicional que prevalece aqui no município de Estância, no sul de Sergipe. Mas como vocês conseguem, dentro da história, que dentro dessa sala só tem historiador, né, mas depois se alguém vier assistir sempre de outra área, consegue dialogar a disciplina, a atuação de vocês, dialogando com os saberes desse povo, o conteúdo curricular, dialogando com os saberes desse povo, e mais, trazer esse conteúdo curricular para esse território. Porque depois a gente vai adentrar nessa parte de planejamento fora da escola, do ensino ao ar livre. Vocês conseguem visualizar isso? É um desafio, né? Então, por exemplo, na história se tem um campo conhecido como história regional, né? Então, a história regional ou história local é uma forma de você não estudar isoladamente, né, o seu espaço, o espaço que você está inserido, mas articular a partir desse espaço, vamos dizer assim, micro, as questões maiores, macro, né? Então, como é que o meu espaço ele sofre interferências, por exemplo, do sistema capitalista, das políticas econômicas, vamos dizer assim, das mídias de massa, né? Da questão do hibridismo cultural, das influências dos imigrantes, né? Com a população local. E com a história também, muitas vezes se estuda a ideia do lugar como uma produção humana, né? Como uma invenção humana. Então, as próprias fronteiras, como é que as fronteiras foram construídas ao longo do tempo, os interesses políticos, os conflitos, né? As guerras que geraram aquele espaço. Dentro desse espaço, né, você tem interesses diversos também. Aí dando o exemplo da África hoje, né, até hoje, porque se tem tantas guerras, né? Então aí você pega lá a partilha da África entre os europeus no século XIX, em que você vai colocar etnias rivais dentro do mesmo território. Então isso vai gerar os conflitos que você tem até hoje por disputas de poder, disputas religiosas. Então, ao mesmo tempo que você valoriza, né, vamos dizer assim, a cultura desse espaço, mas o outro lado você vê também a questão da criação humana, né, desse território. E aí dentro dessa criação humana, você vai criar também narrativas, você vai criar a ideia de identidade, que são invenções também, né? O Eric Hobsbawm, né, um historiador inglês, ele tem um livro, inclusive, sobre isso, a invenção das tradições. Então, só é daquele território quem segue aquelas tradições. Você tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a ideia do gaúcho, né? O gaúcho tradicional, toma chimarrão, tem um dia do gaúcho. Então, houve até conflito uma vez porque realizaram um casamento LGBT dentro do centro tradicionalista gaúcho, né? Então, para eles aquilo foi uma ofensa, né? Até o fato de se identificar como gaúcho. Aqui no Pará nós temos a questão muito da culinária, né? Essa questão de você ser reconhecido